Oi pessoal, então a gente vai para a nossa segunda aula, né, do tópico relacionado com inferência estatística, onde a gente vai falar sobre estimativas e estimadores, viés e consistência, tá? É, então, primeiro a gente vai falar sobre algumas definições de alguns conceitos, né? O primeiro deles é o parâmetro. O que é o parâmetro? É um valor fixo de uma variável da população desconhecido, né? Então, normalmente o parâmetro é aquele valor que a gente está querendo estimar da nossa população e que é desconhecido, ou seja, a gente está querendo estimar a partir da nossa amostragem, tá? Então, como exemplo, aqui a gente tem o peso médio dos indivíduos de uma determinada espécie. Então, vamos supor que eu quero saber qual que é o peso médio de uma determinada ave que eu estou estudando, tá? E aí, normalmente, a gente vai representar esse parâmetro com uma letra grega, tá? Como o sigma e o mi, né? Então, o sigma normalmente a gente utiliza para representar o desvio padrão, né? O sigma ao quadrado seria a variância, e o mi a gente representa a média. Tá? Então, por exemplo, se eu quero a média dos pesos, né, desses indivíduos, eu vou utilizar o mi para representar essa média. Tá? O estimador, o que é o estimador? O estimador é uma função da amostra com o objetivo de estimar o parâmetro, né? Ou seja, é a fórmula que a gente vai usar, a fórmula matemática que a gente vai utilizar para calcular a nossa estimativa em relação ao nosso parâmetro. Tá? Então, por exemplo, né, se eu quero fazer uma estimativa relacionada com a média, eu vou utilizar essa fórmula aqui, onde eu tenho a somatória de todos os valores de x, né? Então, de todos os valores de x que seriam as minhas amostras. Então, por exemplo, se eu estou querendo estimar a média, né, do peso das aves, então, vamos supor, eu peguei 10 indivíduos dessa espécie. Então, eu vou lá, eu peso cada um deles, faço a somatória e divido por n, que é 10. Né? Ou seja, eu tenho a média aritmética. Tá? Se eu quero usar um outro estimador, por exemplo, o estimador da variância, o que eu vou fazer? Acho que vocês devem lembrar, né, como é que é a fórmula da variância, né, onde você vai pegar então cada valor, né, de cada indivíduo, vai subtrair da média, elevar ao quadrado, né, você faz a somatória disso e divide por n menos 1, tá ok? E aí então você tem um outro estimador. E a estimativa é o valor numérico de um estimador baseado em uma amostra observada, tá? E normalmente a gente representa essa estimativa por uma letra grega também com acento circunflexo em cima, tá? Ou então a gente pode representar com uma letra romana com letra maiúscula, né? Como por exemplo a gente está observando aqui a média de x nesse caso aqui, ou s ao quadrado, que seria a minha variância, né? Se eu quisesse o desvio padrão seria simplesmente o s sem esse 2, sem ser elevado a 2, tá ok? Então, são algumas definições que são importantes na hora que a gente está falando sobre inferência estatística e a gente está falando sobre estimação de parâmetros, tá? Bom, e também, né, quando a gente está utilizando um determinado estimador, né, e a gente quer fazer algumas estimativas, tem algumas características, né, que a gente pode utilizar para dizer se ele é um bom estimador, se aquela equação, né, aquela fórmula é um bom estimador ou não, tá? Isso está relacionado com o quê? Está relacionado com dois parâmetros que a gente vai utilizar, né, de comparação. Então, um deles está relacionado com a precisão, né, e o outro está relacionado com a acurácia, tá? Então, por exemplo, né, vamos supor que eu tenha esse alvo e eu tenha dardos, então, e eu queira acertar o centro desse alvo, tá? Se, por exemplo, na hora que eu joguei esse dardo e todos os meus dardos eles caíram aqui no centro, né, muito próximos um do outro, o que vai acontecer? Significa que eu tenho uma alta precisão e uma alta acurácia, tá certo? No entanto, e se for dessa outra maneira? Ou seja, eu joguei os dardos, eles caíram aqui todos mais ou menos, né, no entorno do ponto central, que é o meu objetivo, só que eles caíram com uma certa distância. O que está acontecendo então? Nesse caso, eu tenho uma baixa precisão, porque eles não estão todos, né, no centro da minha figura,
mas eu tenho uma boa acurácia. Por que eu tenho uma boa acurácia? Porque apesar de eu não acertar todos, né, aqui no centro, eles estão todos no entorno desse centro. Tá? Então significa que, nesse caso, apesar da minha baixa precisão, eu tenho uma boa acurácia. E nesse outro caso aqui, por exemplo, né, então, eles são todos, né, caindo muito próximos um do outro, no entanto, todos eles estão deslocados aqui do centro. Né, como, sei lá, se eu estivesse testando um óculos novo, e aí toda vez que eu jogo, então esse óculos faz com que esses dardos se desviem, né, e caem todos mais ou menos nesse canto aqui. Tá? Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho uma alta precisão, né, porque todos eles estão caindo muito próximos um do outro. No entanto, eu tenho uma baixa acurácia. Por que baixa acurácia? Porque eles estão muito distantes do meu alvo, né, que é o meu objetivo. Tá? E nesse outro caso, é o pior caso, né, onde eu tenho baixa precisão, né, porque estão todos espalhados, e eu tenho baixa acurácia também. Tá? Quando a gente está avaliando um estimador, é a mesma coisa, na verdade. Né? Quando a gente faz uma estimativa, essa estimativa ela pode ser precisa, né? Ou seja, como a gente viu lá no caso do intervalo de confiança, né? Então o meu intervalo de confiança ele vai ser bem estreito, né? Ele vai ser pequeno, e eu posso relacioná-lo também com a acurácia. Com a acurácia está relacionado com o quê? Com eu realmente estimar um valor que realmente está próximo do parâmetro que eu quero estimar da minha população. Tá? Ou seja, se ele estiver sempre muito distante, significa que eu tenho uma baixa acurácia. Tá? Então, quando a gente vai avaliar o nosso estimador com base tanto na precisão quanto na acurácia. Tá? Bom, e aí também tem essas outras características que são o viés e a consistência. Né? O que é você ter um viés? Você ter um viés é quando o estimador, você tem uma baixa acurácia, ou seja, você pode ter até uma alta precisão, mas ele sempre está subestimando ou está superestimando o valor do meu parâmetro da minha população. Tá? Então, ou seja, ele está tendo um viés, ele está se deslocando do valor que ele deveria cair. Tá? E a consistência, o que é a consistência? A consistência está relacionada com, à medida que a gente vai aumentando o nosso N, pode ser que se a gente tem um N baixo, quando a gente faz a estimativa, ele está enviesado, ou seja, ele está sempre subestimando aquele meu parâmetro. No entanto, tem alguns casos que, quando eu começo a aumentar o meu N, o que vai acontecer? Aquele deslocamento que havia, ele começa a se deslocar em relação ao centro, ou seja, ao meu parâmetro que eu quero estimar. Tá? Nesse caso, o que está acontecendo? Ele pode apresentar esse viés, no entanto, ele pode ser consistente porque, à medida que a gente aumenta o nosso N, ele se aproxima do nosso parâmetro de interesse. Tá? Então, isso que está relacionado com a consistência. Tudo bem? Bom, então, a ideia, né, é que um bom estimador, ele não tem viés, ele não apresenta um viés e que ele seja consistente, tá ok? Então vamos lá. Aqui é só para mostrar, na verdade, que o nosso valor esperado, né, da nossa estimativa, ele tem que se aproximar do parâmetro que a gente quer estimar, tá? E no caso da consistência, conforme a gente aumenta o N, cada vez mais a nossa estimativa vai se aproximar do parâmetro de interesse. Tá ok? E aqui a gente tem alguns exemplos, então, de parâmetros e seus estimadores. Tá? Então, por exemplo, no caso da média. No caso da média, né, o parâmetro é o μ, e aqui o meu estimador é aquela fórmula que a gente viu, que é da média aritmética. Tá? Esse estimador, como a gente vai ver mais para frente no próximo vídeo, ele não é viesado e ele é consistente. Ou seja, ele não apresenta um viés. Né? Então, cada vez que a gente vai lá e tira uma certa amostra e calcula a média dessa amostra, em geral, o que vai acontecer? Ele vai cair no entorno, né, daquela média do meu parâmetro que eu quero estimar. Tá ok?
Aqui a gente tem uma fórmula da variância. Se a gente observar, a gente tem duas fórmulas de variância, né? Nesse primeiro caso aqui, o que a gente está fazendo? A gente está pegando cada valor de x e subtraindo da média e elevando ao quadrado, tá? Depois a gente faz a somatória. Nesse caso aqui eu estou dividindo por n, tá? A única diferença entre esse e esse aqui é que nesse caso aqui, ao invés de dividir por n, eu estou dividindo por n menos 1, tá? E de novo, lá na nossa aula seguinte, né, onde a gente vai trabalhar com as simulações, a gente vai verificar que quando a gente usa essa fórmula aqui, essa fórmula ela é viesada, ou seja, ela apresenta um viés. Tá? A gente vai verificar que se o nosso n amostral ele é baixo, essa fórmula ela sempre vai subestimar a variância da população. Tá? No entanto, quando a gente vai aumentando o nosso n, cada vez mais ele vai se aproximar da variância da população que a gente tem interesse. Tá? Então, mostrando que ela é viesada, no entanto, ela é consistente. Tá? E aí, quando a gente faz essa pequena mudança, né, ao invés de dividir por n, a gente dividir por n menos 1, essa fórmula da variância, né, esse estimador, ele passa a ser não viesado e consistente. Ou seja, mesmo quando a gente tem um n baixo, ele apresenta uma boa acurácia, ou seja, ele está sempre no entorno ali da variância que a gente gostaria de estimar. Tá ok? E por último, né, a gente tem essa outro estimador aqui, que está relacionado com a proporção da amostra. É aquele mesmo caso que a gente viu quando a gente quer, por exemplo, determinar qual que é a proporção de pessoas que separam o lixo, né, entre reciclável e não reciclável. Tá? Então, nesse caso aqui, esse x1, x2, até xn, na verdade, vão ser o 0 e 1, ou seja, a pessoa que recicla e a pessoa que não recicla. Está dividido por n, né, que é o número total de pessoas, por exemplo, nesse exemplo, né, que responderam a minha pergunta. Tá ok? Então, se por exemplo, né, eu tenho 100% da minha amostra respondeu que sim, que recicla, então eu vou ter aqui, esse número vai ser igual ao n, que vai ser 1. Tá? Ou seja, 100% da minha amostra respondeu que recicla. Né? Ou seja, a minha estimativa é de que 100% das pessoas reciclam o lixo. Agora, se dessas N pessoas, 50% respondeu sim e 50% respondeu não, significa que eu vou ter então uma quantidade onde eu vou ter, vamos supor que eu tenha um N de 100. Então eu vou ter 50 dividido por 100. Ou seja, 50% das pessoas responderam que fazem a reciclagem, a separação do lixo reciclado. Tá? Então, essa vai ser a minha estimativa para esse parâmetro que eu quero estimar. Tá ok? Então, nesse caso também, eu vou ter um estimador que ele é não viesado e ele é consistente. Tá? Por quê? Porque essa estimativa ela vai estar sempre rodando no entorno do parâmetro que eu quero estimar. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar nessa aula, tá? Então, tudo que eu mostrei aqui agora, na verdade, acho que vai ficar mais claro quando a gente trabalhar com essas simulações aqui no R. Tá? Que essa questão do viés, né, da consistência desses estimadores que a gente acabou de ver, a gente vai justamente trabalhar com esses estimadores, fazer simulações com eles e verificar como é que eles funcionam quando o N é baixo e como que eles funcionam quando o N é alto. Tá mostrando que existe, então, essa questão, né, tanto da precisão quanto da acurácia sendo alterados de acordo com o nosso N amostral. Bom, pessoal, então era isso. E a partir do próximo vídeo, então, a gente vai começar a trabalhar tanto aqui no PowerPoint quanto no R também, tá? Então, até o próximo vídeo, então.